utile mame bimutu bikile papeo kabebyo subi mubike dikanda omana kubonga mame papeo bimutu bikile papeo kabebyo subi mubike dikanda omana kubonga que diminui. Bem-vindos ao Esperta Angola. É emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos, reemitindo na língua portuguesa para Angola e para todos os países da comunidade lusófona em África, Ásia e América Latina. E para lá, onde quer que o sinal deste áudio digital irá terminar à volta de todo o mundo. Eu chamo Orlando Fonseca, criador, produtor e apresentador deste grande show de notícias. E antes das notícias, eis-me aqui. Como sempre, vos agradeço profunda e imensamente por continuarem a subscrever e a partilhar o único canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos, o único no Ocidente virado para a mudança da consciência dos angolanos com vista à reconciliação sincera e genuína entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família do Presidente da República, General João Lourenço. Essa é a verdadeira essência do teu Desperta Angola, é emitida em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eis aqui, portanto, o ponto de vista do Desperta Angola desta segunda-feira, dia laboral, 23 de maio do ano em curso. Afinal, o que é o perdão do ponto de vista bíblico? O termo perdão, falando do ponto de vista bíblico, significa remir, deixar de lado, cancelar eventual rancor ou conceder de maneira verdadeiramente gratuita. Para o efeito, sempre e quando tomamos a sábia decisão de não guardarmos rancor, qualquer ressentimento ou ressentimentos sobre algum mal que nos haja sido causado, então significa que teríamos perdoado de facto e de jure. Porém, contrariamente, perdoar não se trata de sentimento, senão de uma decisão. Perdoar é, de certo modo, também um ato de fé, de empatia e de nobreza. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 22, observamos que Santo Deus concede perdão a favor daqueles que tiverem em conta de que o seu arrependimento, assim como a sua mudança de atitude, com vista a conceder ou a abandonar o rancor, ressentimentos ou quaisquer males que hajam sido eventualmente causados pelo sofrimento interno ou intrínseco daqueles que costumam ter dificuldades com vista a perdoar os outros, façam parte do processo. Para nós os cristãos, na verdade, assim como nosso Deus nos teria entregue Cristo, o Messias, o nosso único Salvador, que teve que ser penosamente dado ou regalado ali na cruz do Calvário, morto, sepultado, mas também triunfalmente no terceiro dia após a sua morte, o Salvador teria ali ressuscitado, razão pela qual somos salvos pela graça de Deus. Logo, todos os nossos pecados já foram certamente levados e deitados no fundo, ali nas profundezas do mar adentro. Logo, naturalmente, todo aquele que se achar arrependido e tomar voluntariamente a sábia decisão de eleger o Salvador Messias como seu mestre ou seu próprio Salvador, certamente nunca teria dificuldades em perdoar o que quer que seja ao seu semelhante. Na verdade, existem situações sobre as quais levam os homens a terem dificuldades em não eleger o arrependimento como sendo uma opção nas suas vidas. Porém, contrariamente, devemos perdoar para todos os efeitos, porque o Salvador Messias nos lembra lá no livro de São Lucas 17:3-4 de que somos todos fruto do pecado. Logo, se nós necessitamos do perdão por parte ou da parte do Criador, daí
a necessidade que temos de sempre concedermos o perdão aos outros ou aos nossos semelhantes e a necessária empatia em relação aos outros. E está escrito lá na Santa Palavra de Deus, no livro de Romanos 3:23. Por isso, como seguidores de Cristo, o Messias, devemos nos lembrar de que se Cristo já pagou a dívida por nós ali na cruz, razão pela qual somos livres do pecado pela graça de Jesus e não porque nós somos bonzinhos. Logo, podemos e devíamos igualmente perdoar aqueles que eventualmente algum mal nos hajam causado, com vista a levarmos uma vida plena e cheia de saúde, não apenas do ponto de vista espiritual, senão do ponto de vista da consolidação da nossa própria autoestima pessoal e da preservação da boa saúde em geral para uma vida plena, etc. e etc. E está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Para a prática do perdão, melhor dito, de facto, a falta de empatia dos homens em relação aos outros tem sido o verdadeiro obstáculo que costuma levar o homem aos extremos que inclusivamente o leva a quantas vezes não perdoar-se a si mesmo. Logo, o estresse ou o mal diabólico provocado pela depressão por conta dos diversos problemas que enfermam o homem, não apenas nas sociedades fracassadas dos países da África, Ásia e América Latina, onde mora o terceiro mundo, senão em todo o mundo, incluindo os países do mundo civilizado, por conta do uso de estupefacientes e de toda sorte de drogas que levam o homem a se transformar simplesmente em um tóxico dependente, incluindo das bebidas alcoólicas e etc. Verdadeiros responsáveis para a transformação do homem em um perfeito miserável na sociedade, tornando-o, como consequência, incapaz de trabalhar para servir a sua própria família, logo propenso à fatal desgraça do suicídio, etc. Razão pela qual assistimos ao afastamento do homem do seu Deus, escolhendo cegamente seguir o outro homem, incluindo os feiticeiros que pairam particularmente sobre os países do terceiro mundo, esquecendo-se inocentemente de que, na hora do leito da morte, todos, incluindo os feiticeiros, eles ou seus familiares, etc., primeiro terão que evocar o santo nome de Deus antes de darem o seu último suspiro rumo à eternidade, ao encontro do seu Criador. Logo, devemos perdoar, porque perdoar é a virtude, é um ato de pura sabedoria. E está escrito lá no livro de Tiago 3:2 ou no livro de São Mateus 7:2. Presentemente, a República de Angola, o nosso lindo país, está hoje sendo governado pelo general João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República, um homem despido do mínimo de criatividade, sabedoria e muito menos qualquer espírito de empatia, até mesmo a favor de José Eduardo Santos, presidente emérito do seu próprio partido, o MPLA ou os UMPLA. Santos, que teria sido o único que no MPLA e nos do MPLA teria sido ele, José Eduardo Santos, que lutaria até a exaustão contra todos os seus próprios correligionários do MPLA para que o general João Lourenço o substituísse ali no casuno dos maripontes do MPLA, na cidade alta, em Luanda. Santos pensava enganosamente de que seria a sua amiga de longa data, ou quem sabe a sua outra coisa, segundo os mojimbos na banda ou da banda lá, ou lá na Nguimbi. A dona Ana Afonso Dias Lourenço dos Santos do Casuno queria governar Angola, até se calhar governa. E perguntem a dona Edith Gonçalves Lourenço Catraio, irmã do general João Pugilista. Sim, é verdade, José Eduardo Santos cogitava inocentemente de que a dona Ana Afonso Dias Lourenço do Casuno queria cuidar ali no casuno
os interesses do clã dos Santos, etc. E nunca o camarada João Clarividente, o pugilista de serviço. Porém, ao chegar no casuno, o camarada João Pugilista se teria dado conta de que o plano macabro existente em 2017 entre Santos e a dona Ana Dias, logo o general João Pugilista de serviço viraria o principal carrasco do velho Santos Verde e seus filhos, assim como todos os seus seguidores. Quando o seu sobrinho, por afinidade, o conhecido defensor da famosa, melhor dito, energia potável, o camarada general Bento de Santos Cangamba, que seria visto penosamente esposado, com pesadas algemas nas suas mãos e logo jogado à toa e de graça para dentro de uma caminhoneta dos miúdos do SIC, enviados pelo general João Boxeiro, ali no sul de Angola, onde acusariam Cangamba de tentativa de abandonar Angola fugindo o atual pugilista de serviço, o camarada João Lourenço, ao mesmo tempo que o filho barão de José Eduardo dos Santos, nomeadamente José Filomeno de Sousa dos Santos, o Zeno, era visto copiosamente atrapado como se fosse um rato em Luanda. Logo, Zeno dos Santos viria a ser humilhado, algemado e brutalmente jogado nas masmorras do general João Pugilista dos Grandes, que é hoje o trungungueiro de serviço, que costuma ter o hábito de se dedicar a confundir a toa e de borla a luta contra a corrupção com perseguir seletivamente José Eduardo Santos e os outros do MPLA. Entre eles, os do MPLA contra os do MPLA, que o camarada João Clarividente, o trungungueiro pugilista solta dos do MPLA, que em lugar de boxear os da oposição em Angola, ironicamente, o camarada Clarividente João Lourenço escolheu, paradoxalmente, os seus próprios correligionários do MPLA, incluindo o pobre do velho Santos Verde, o pobre de Santos Verde, que o general João Lourenço, durante mais de 4 anos completos, perseguiu por perseguir, sem dó e sem nem piedade, José Eduardo Santos, até ser levado, melhor dito, antecipadamente no leito da morte, ali na cidade de Catalão, em Barcelona, no Reino de Espanha, onde o camarada João Clarividente finalmente acaba de enviar ali os seus próprios guardas de segurança de Estado, melhor dito, juntamente com a ex-primeira-dama, a senhora Ana Paula dos Santos, que há muito havia abandonado José Eduardo Santos, apesar de nunca ter desfeito o seu matrimônio. Porém, agora, na hora da partida de Santos, o general João Lourenço está a usar a dona Ana Paula dos Santos, melhor dito, para estar junto do pobre de Santos doente, incapaz de defender-se por estar dependente da ajuda dos outros, razão pela qual os serviços secretos angolanos do general João Lourenço expulsaram ali em Barcelona, dos aposentos do melancólico Santos Verde, as suas filhas, nomeadamente Isabel dos Santos e Achicé dos Santos, refugiadas na Europa por conta da perseguição contra as pobres filhas de Santos por parte do general João, o pugilista de serviço, quando em Angola o general João, o marimbondo número 1, continua a construir a sua própria oligarquia em torno da sua Oma Tapalo, que substituiu todos os negócios da Isabel dos Santos, etc. Tudo porque tal como o general João Lourenço não pode perdoar os seus próprios correligionários do MPLA, quando está a confundir a luta contra a corrupção com a gritante falta de empatia, não apenas com os seus próprios correligionários do MPLA, senão a falta de empatia por todos os angolanos, razão pela qual o camarada João Lourenço passa a vida a se dedicar a regar um monte de contentores de lixo que o general João Pugilista está empenhado, paradoxalmente, na orquestração, para todos os efeitos, de mais uma peculiar e brutal fraude eleitoral antecipada,
em Angola com vista a continuar a desgovernar ou a nos desgovernar ali na República de Angola e, como consequência, continuar a regar mais e mais contentores de lixo para ali se alimentarem os angolanos do país profundo, numa altura em que, em lugar de ajudar José Eduardo Santos, que o deixou ou deixaria o poder de borla, no caso não, ironicamente, o general João Pugilista enfiou a força Ana Paula dos Santos nos aposentos de José Eduardo Santos ali em Barcelona, para que o general João, o clarividente, assegurar-se de que sempre e quando José Eduardo Santos venha a fechar os olhos, não seja a Isabel dos Santos a levar os restos mortais de seu pai, senão os seguranças do general João Lourenço e da dona Ana Paula dos Santos, com vista a transformarem os restos mortais de Santos numa broma política do general João Lourenço em Luanda, por conta dos ventos de cuja tempestade foi o próprio José Eduardo Santos que a provocou ali em Luanda pela sua própria arrogância ou inocência. Porém, se o general João Lourenço ou se os do MPLA querem os do lado da ilha de lá, assim como os do MPLA do lado da ilha de cá tivessem alguma empatia, teriam reconhecido de que o perdão e a reconciliação sincera e genuína entre todas as famílias dos do MPLA deveria haver sido a pedra angular para o necessário fortalecimento dos do MPLA se eles forem para a oposição em agosto, do que a sua destruição por parte do general João Pugilista de serviço, que costuma estar contra os do MPLA, de cujo os que hoje já levaram José Eduardo Santos, o presidente emérito do MPLA, jogado antecipadamente no ringue ali em Barcelona, no Reino de Espanha. Que Deus abençoe Angola e a todos os filhos de Angola. Por Orlando Fonseca, diretor do Ministério da Língua Portuguesa da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, na linda cidade de Miami, no sul da Flórida. Foi o ponto de vista do Desperta Angola. E depois do ponto de vista do Desperta Angola, essa aqui as notícias de Angola. O engenheiro Alberto Costa Júnior, líder da UNITA, apelou em Luanda para a maior franja maioritária populacional de Angola, os jovens, a votarem por alternância política em agosto próximo em Angola, num ato voluntariamente afluído ou bastante afluído por parte dos jovens, particularmente ocorrido este sábado, 21 de maio, no Kazenga, em Luanda. Temos acompanhado com grande dor a prisão de muitos jovens um pouco por todo o país, melhor dito, a prisão de muitos jovens por respeito à independência judicial, disse a CJ a multidão que ocorreu ao comício presidido pelo também líder da chamada Frente Patriótica e Unida para a Alternância Política em Angola. Para o ACJ, as eleições são uma festa e ninguém deve ter medo das mesmas, concluiu o líder da UNITA e o da Frente Patriótica para a Alternância Política em Angola, no seu discurso que visou também a abertura da pré-campanha eleitoral ali em Angola. Os escândalos da arcaica governação do general João Pugilista em Angola somam e seguem. Para efeito, uma aeronave da companhia aérea Sona Air, pertence à Sonangol, foi simplesmente arrestada esta semana na República Portuguesa por Luanda ser caloteiro e, como consequência, não pagar as suas dívidas. O regime do general João Lourenço deve mais de 10 milhões de euros a uma companhia aérea portuguesa, nomeadamente a White Airways, razão pela qual aquela empresa lusa agora está a ameaçar Luanda de que simplesmente pode vender o avião pertence a Angola para cobrir a dívida se o general João Lourenço não pagar a referida dívida àquela empresa portuguesa, disse ao Desperta Angola em Miami, no sul dos Estados Unidos, uma fonte na capital lusa, Lisboa. Olha, compatriotas, né? Vocês repararem, não é? O engenheiro Costa, não é? Está, enfim, desde o princípio, né? Vocês se lembrarem, não é? Quando o camarada Isaías Samacuva, né? O mais velho Samacuva,
Vocês se lembram que ele e o camarada João Pugilista, né? Vocês se lembram? Ali eles estavam a ferro e fogo a querer anular o Congresso da UNITA, né? Anular, ou seja, enviar o engenheiro Costa para o olho da rua, né? Todo mundo sabe disso, né? Enfim, o engenheiro Costa foi expulso por consequência da anulação do Congresso da UNITA e terminaria, como vocês sabem, no olho da rua, né? Foi para a sua casa, as pessoas protestaram e etc. Mas o camarada Samacuva, né? Passa o termo, continuou ali, ele e o camarada João Pugilista com vista, né? A que o mais velho Samacuva, em agosto próximo, né, pudesse vir a ser o vice-presidente, não é, do camarada João Pugilista. Todo mundo se lembra dessa história, né? Eu e outros viemos aqui, eu trouxe, vocês sabiam, eu trouxe as provas, né, não é, que demonstravam, não é, o chamado mecanismo bilateral na Comissão Conjunta Político-Militar de triste memória, né, onde, vocês se lembram, o mais velho Samacuva era um dos chefes ali no princípio da implementação dos acordos de paz para Angola, né? Vocês se lembram? E eu trouxe aqui provas que demonstravam claramente de que, não é, quando os dirigentes da UNITA foram assassinados em Luanda, o mais velho Samacuva sabia e era conivente, né? Trouxe provas aqui. Trouxe provas também relacionadas com a entrega por parte do general João Lourenço, não é, da base do Coanda, né, ali, ao mais velho Samacuva. Tudo isso em troca, não é, digamos, em troca, né, da venda, né, do Samacuva. O Samacuva se venderia ao MPLA em troca de tudo isso, incluindo a mansão de Londres, né, comprada por Manuel Vicente para o Samacuva, a razão pela qual o Samacuva nos últimos anos, não é, andou aí a enganar as pessoas, né? Vocês sabiam que ele foi candidato presidencial 2 vezes em Angola, não é? E logo foi sempre dizendo aos angolanos de que a UNITA iria aceitar as eleições, ou melhor dito, os resultados das eleições, em nome da manutenção de paz em Angola. Mas a ideia é que o Samacuva já se teria vendido aos MPLA e nós trouxemos todas as evidências, né? Eu não trouxe todas, mas trouxe algumas. E como vocês sabem, João Lourenço ficaria encostado à parede, ele e o Samacuva, e acabariam, não é, com todas as curvas que deram a senhora Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, acabaria, não é, reconhecendo o Congresso da UNITA e, como consequência, o engenheiro Costa está aí. Mas vocês sabem, não é, de que a ideia é que o engenheiro Costa e todos, eu com todo respeito, né, eu tenho muitos amigos da UNITA, né, grandes homens, com os quais eu converso, né, grandes homens que eu respeito. Na UNITA, de facto, tem gente pensante, grandes homens, né. Só que a UNITA é um partido muito exposto, né, tendo em conta também, na minha opinião, né, aí, a perda de muitas vidas, né. A UNITA tem memórias, enfim, ou seja, a UNITA tem experiências amargas em Angola, tendo em conta, não é? Vocês sabem que o engenheiro Chitunda, um dos grandes e único, um dos cientistas, eu diria, únicos de Angola, né? O engenheiro falecido Chitunda estudou com ele e deixou aqui, né? Eu diria, as suas impressões digitais, né? Em muitas coisas aqui nos Estados Unidos, incluindo a descoberta, não é, de uma grande formular, melhor dito, de concreto, né? Com que se faz o concreto. Foi Jeremias Calandula Chitunda, que na Universidade de ILE teria deixado, né, aqui nos Estados Unidos, suas impressões digitais. E foi simplesmente morto pelos delinquentes do MPLA. Porque o MPLA, a ideia é que vocês sabem, o nosso país, né, os angolanos estão comendo lixo, porque o MPLA sempre apostou nos analfabetos para nos governar, não é? Em detrimento dos pensantes, que o MPLA sempre apostou para a sua, ou para
o seu assassinato, né? Vocês sabem, o MPLA tem medo dos pensantes em Angola. A razão pela qual, na minha opinião, a UNITA tem medo, enfim, de... Não sei se é isto, mas suponho que seja isto. Só que, se for essa, eu diria, o desidrato, né, que leva a UNITA com que não seja contundente com o regime angolano, né, no caso, porque também a UNITA, não é, e particularmente o Presidente Costa estaria a ignorar o apoio massivo dos angolanos digamos, que ele tem, e também o apoio, eu diria, massivo da comunidade internacional, incluindo o apoio do governo dos Estados Unidos. Porque a ideia é que ontem o Presidente Costa, né, ele fez um discurso bonito ali no Kazenga, mas eu ou qualquer pensante em Angola não compra a ideia de que vai haver alternância política em Angola se nós não temos uma Comissão Nacional Eleitoral Independente ou qualquer outro órgão em Angola capaz de contar os votos, né, dos angolanos com lisura e capaz de, no final do processo, declarar as eleições livres, justas e transparentes, né? Porque, olha, eu não gostaria de comparar os Estados Unidos da América com Angola, nem com qualquer outro país, mas se calhar eu posso ir aí em Cabo Verde. Podemos ir em Cabo Verde. Em Cabo Verde, por exemplo, o único país lusófono em África, né, que digamos, é o exemplo, né, a sua democracia é exemplar. Cabo Verde tem, eu diria, instituições fortes. Um país pequeno, mas supera Angola 200% do ponto de vista de instituições fortes. Portanto, em Cabo Verde tem, suponho eu, uma comissão nacional eleitoral independente e que declara resultados. Agora, nós temos em Angola, não é? Eu diria uma aberração completa, não é? Uma aberração, eu diria. Não é? Porque quando nós temos, por exemplo, a fraude eleitoral legislada, porque é legislada ali, né? Portanto, quer dizer, o camarada Lourenço, né, ele praticamente sequestrou também as eleições angolanas como sendo parte, não é, da sua mata-palo. Por quê? Porque o Merci Lopes, se vocês não sabiam, resistou um monte de zairenses, né, ali, catangueses, etc. E resistou chineses, resistou um monte de terroristas libaneses do Hezbollah, incluindo os da Africell, a empresa de João Lourenço, e etc. E que, entretanto, simplesmente não querem mostrar as listas porque eles acham que, pronto, as eleições, nós aqui mandamos aqui as eleições, você não tem nada a ver com as eleições, e nós aqui vamos continuar com os nossos matapalos, etc. E a UNITA está a dizer, a vender a ideia, ou a frente, se quiserem, a frente patriótica para a alternância política, está a vender a ideia de que vai haver alternância. Quando, ao mesmo tempo, não é? Os líderes, com todo respeito, né, que eu tenho, o Presidente Costa, né, eu repito, eu tenho muitos amigos da UNITA, mas se você quer, se eu tenho de criticar construtivamente, eu tenho de fazê-lo. Né? Porque a ideia é que o Presidente Costa, nesse seu discurso, nem sequer citou os nomes, por exemplo, dos ativistas Luther Campos da Silva King, por exemplo, e Gelson Moreira, não é? O transneutro, que foram jogados à toa e de borla nas masmorras do Presidente João Lourenço. Aí. E o líder da Frente Patriótica para a Alternância Política simplesmente, não é? Passou por evasivas, dizendo que são vários jovens que estão presos aí, mas nunca citou, não é? Quem são esses jovens que estão presos, que estão presos no IG, etc. Então, se os nossos líderes, né, que nos representam na oposição e que querem ser poder, não têm contundência com o regime, não é? Naturalmente, quando João Lourenço contar os votos ali, ele e como que ele se chama, o Deltrudes Costa e outros, votarem contra os seus votos, vão dizer, olha, a UNITA tem 70%, vamos supor que a UNITA tem 40% dos votos, vamos supor, e o MPLA tem 53%, e vocês, e pronto, o engenheiro Costa simplesmente vai dizer, ok, pronto, então em nome da manutenção da paz, eu aceito aqui os meus deputados, e ponto final. Isso é o que vai acontecer ali, porque nenhuma pessoa, eu diria, avisada, vai comprar a ideia, não é, de que a Frente Patriota para a Alternância Política vai fazer alternância em Angola, se simplesmente tem medo até de citar nomes de simples jovens que estão aí jogados na cadeia de borla, né? Se amanhã o Laborinho colocar aí nas ruas de Luanda a sua força, os seus timotis, o que é que o Zé Costa vai fazer? A oposição não tem meios, na minha opinião, para travar o MPLA, não continuar no poder em Angola, não tem meios, simplesmente não tem meios. Agora, contrariamente, tem-se meios porque tem um apoio
da esmagadora maioria dos angolanos e pode colocá-los na rua, de maneira pacífica, repito, exigindo, não é, do general João Lourenço, não é, um processo eleitoral livre, justo e transparente em Angola. Não é? Isso número um. Número dois, tem o apoio dos Estados Unidos da América. Logo, o Laborinho, eu garanto ao Engenheiro Costa, de que se colocarem militares na rua e começar a ameaçar as pessoas, eu tenho a certeza que o presidente Joe Biden vai virar aí no Jardim de Rosa, na Casa Branca, e dizer ao João Lourenço para simplesmente partir. Agora, é necessário que os nossos líderes em Angola saibam ler os sinais dos tempos também. Não é só chegar ali e vender a ideia de que vai haver alternância. Vai haver alternância como? Você não me vem contar histórias que vai haver alternância, você não está a mostrar quem vai contar os votos. Né? Isso é simplesmente contraproducente. Né? Se por um lado a Frente Patriótica para a Alternância Política em Angola, né, tem a esmagadora maioria dos angolanos ao seu lado, particularmente dos jovens, né, e também tem a esmagadora maioria, né, eu diria, da comunidade internacional, incluindo os países do mundo livre do seu lado, por outro lado, a Frente Patriótica para a Alternância Política não está, na minha opinião, a explorar esses aspectos, não é, com vista, não é, digamos, a encostar o regime de General Lourenço à parede. Então, isto mais se parece com um apoio subtil que a oposição está a dar a Luanda, tendo em conta que é Luanda que financia essa oposição para participar nas eleições. Né? Logo, né, estamos perante uma situação, né, em que qualquer pensante não vende, ou melhor, não compra a ideia de que vai haver alternância política em Angola, a menos que o governo dos Estados Unidos da América, né, tendo em conta o efeito Putin na Ucrânia, venha aplicar, não é? Eu diria, ou seja, venha a fazer o que fez na Zâmbia, não é? Com o ditador Edgar Lungu, não é? Quando se declarou vitorioso, né? Como vocês sabem, aí na República da Zâmbia, não é? E esta pode ser, na minha opinião, a salvação, não é? Da democracia em Angola e também da liderança da Frente Patriótica para a Alternância Política em Angola, com vista a se tornar poder em agosto, não é? Porque de facto, não é? Por mais que eu repito, né, com todo o respeito que eu tenho do Engenheiro Costa, mas por mais que ele, ou seja, se desloca para o estrangeiro, vá para Israel, vá para onde quer que ele vá, a ideia é que também é o governo de Angola que vai, ou que pode, ou melhor dito, que tem de autorizar, se calhar, a entrada dos observadores internacionais para poderem também, não é, eu diria, enfim, supervisionar o processo eleitoral. Se o governo de Angola não aceitar, o que é que a oposição vai fazer? Logo, é importante, na minha opinião, não é, que a liderança da Frente Patriótica para a Alternância Política em Angola deixe de ter medo. Porque também nenhum medroso, não é? Eu tenho dito isso várias vezes, não é? Nenhum medroso herdará o reino dos céus. E muito menos o poder. Não é? Porque a ideia é que, enfim, ou seja, quem quiser ser político, não é? Tem de saber de que saber explorar, melhor dito, se calhar, não é? É isso, se calhar o termo é esse, não é? Todas as debilidades da outra parte, não é? De outra forma, não é? Se você é medroso, você tem, enfim, como é que você quer se poder, não é? Aliás, se você é medroso e quer ser Presidente da República de um país que é livre de Angola, não vale a pena sê-lo. Porque, independentemente destes desafios que nós temos em Angola de combater o regime anacrônico do MPLA encabeçado pelo general João Lourenço, por um lado, mas por outro lado Angola tem, enfim, uma data de desafios para frente, porque o país, na verdade, o MPLA simplesmente, não é, conduziu Angola na estaca zero, onde as coisas têm de começar de novo desde A até Z. Então existe uma série enfim, de aspectos, né, que vão exigir liderança, não é, por parte, não é, de quem governar o país, não é, e para isso é preciso ter medo, não é. Se você tem medo, você não pode governar. Simplesmente não pode. Essa é a ideia. Com todo respeito, repito, que eu tenho do Engenheiro Costa e do Manabel Chivuco e do Dr. Filomeno Vieira Lopes, mas a ideia é que eu entendo que os senhores não podem participar no processo eleitoral, se o MPLA não vos pagar, não vos dá o dinheiro, etc.
Mas se nós continuarmos assim, então o status quo, não é? Irá, não é? Continuar sendo uma realidade, né? Na República de Angola, né? Porque a ideia, não é? É que, da mesma forma que esta oposição em Angola tem medo, né, de citar os nomes dos jovens ativistas angolanos Lutre Campo da Silva King e Gelson Moreira, né, mais conhecido por Tenance Neutro, que andam, né, ou que andavam, né, até bem pouco tempo, fervorosamente, né, a apoiar essa oposição política em Angola, não é? Se em agosto, não é, o João Lourenço Pinto for contar tranquilamente os seus votos no Palácio Presidencial, né? E porque assim também, ironicamente, diz a lei orgânica eleitoral, né? Naturalmente, essa oposição também pode vir a fazer um pequeno barulho, etc., mas no final do dia aceitaria, né? Repito, alguns deputados que lhe foram oferecidos, né, pelo general João Lourenço, em nome da não-violência para a manutenção do país, não é? Iriam dizer, não, nós aceitamos aqui porque temos 40 deputados, 50 deputados, isso ficaria assim. Portanto, e uma pessoa avisada, repito, né, pode comprar a ideia de que vai haver alternância política em Angola. Sem o órgão independente que possa contar os votos, né, dos milhões de angolanos e que, como consequência, declarar a lisura, né, do processo eleitoral angolano. Né? De resto, o Merci Lopes fez tudo ali. Ele só está ali, né, a insistir de que não vai mostrar listas dos eleitores que resistaram. Não, porque eles sabem que a oposição não tem meios e também sabem que eles que vão patrocinar a oposição para participarem no processo eleitoral. Razão pela qual, enfim, todo esse imbróglio angolano, para mim é uma broma, né? É uma brincadeira de mau gosto, na minha opinião. Né? Mas eu, pessoalmente, se querem que eu vos diga, eu tenho esperança que o governo dos Estados Unidos, né, particularmente o presidente Joe Biden, creio eu, que irá pessoalmente, né, dizer ao regime de Lourenço de que chega. Agora, mas, contrariamente, se formos a contar com essa oposição, eu tenho muitas dúvidas que haja oposição política em Angola, né, capaz de, com contundência, né, enfrentar o regime de Lourenço. Porque a ideia é que as nossas lideranças em Angola têm medo, estão expostas, né, e qualquer ameaçazinha de algum miúdo que venha do palácio, vocês podem ter certeza que essa oposição terminaria na sua casa, né? E jamais faria qualquer comício aí, quando, contrariamente, têm o apoio do povo inteiro angolano, mas não aproveitam, não sabem, na minha opinião, com todo respeito, repito, que eu tenho pelas lideranças da oposição, mas ela não está a saber explorar inteligentemente e com sabedoria, não é, a única oportunidade, não é, que a oposição tem, e particularmente a UNITA, para formar o governo em agosto. Porque a ideia também é que, na minha opinião, passo o termo, se a UNITA não puder formar o governo em agosto, enfim, é um exagero, mas a UNITA devia ser dissolvida, não é? Que está quando formaria governo, né? Se fosse uma empresa, aí era melhor chegar lá e declarar a sua solvência, né? E dissolver o partido, porque para quê? Está a fazer o quê? Está aí. A UNITA nunca teve tanto apoio popular, incluindo do João PLA, como agora. Então, se vocês têm medo de convocar as pessoas para ir exigir uma Comissão Nacional Eleitoral Independente por parte de quem nos desgoverna, então não vale a pena vir vender a ideia de que vai haver alternância política, né? A menos que vendam a ideia a inocentes e a incautos em Angola, né? Termina aqui, não é, essa edição Desperta Angola de segunda-feira, trabalho 23 de maio. Eu sou Orlando Fonseca, né? E se você me escuta desde Belize, em Cabinda, Dange, Kadeche, ou desde Pinda, em Banza, Congo, ao Coelho Kwango, ali em Sansa, Pombo, e na Onça, que embota Queno, em Kang, Angola, que embota Queno, desde lá para o Bundulândia, no Lubito, ou do lado inverso do mar ou de Angola, no dito para o Luau, eu vos agradeço. Se você estiver aqui no sul da Flórida, você pode estar no Key West, 90 milhas da Havana. Eu te agradeço imensamente. Você pode estar no Golfo do México, em São Petersburgo, ali ao oeste de Orlando. Também você pode estar, se calhar, mais lá, para o noroeste dos Estados Unidos da América, na lindíssima cidade de Los Angeles, para a costa do leste, na Grande Mansão, na costa do leste do Atlântico, ali em Nova York, na cidade de Mansão, de Grande Mansão,
E no meu lado esquerdo, lá no Sudoeste da África, está ali a ilha de Luanda, o ponto final. Você pode estar escutando aí no YouTube, no teu PC, no teu... Em qualquer parte do teu, no teu carro, onde quer que você me escute, eu te agradeço imensamente. E você pode estar na Europa, na Grande Lisboa, ou então, se calhar, na cidade invicta do Porto, ou em qualquer outra parte da República Portuguesa, ali nas Terras Lusas, eu agradeço imensamente. E se você estiver, se calhar, ali na República Federativa do Brasil, para o Japão, ou do Oriente Médio, para o Ocidente, a todos vocês, muito obrigado por ter escutado esse soare. E orem pelo presidente João Lourenço, orem pelo Jair Costa, orem pelos nossos líderes todos, incluindo os nossos líderes espirituais em Angola, o nosso prêmio Sakharov Dom Camoenho, e orem para o porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé e Dom Sissenguete. E vocês aí, Luís, não se esqueçam de orar para o nosso pai espiritual, Dom Mata Morisca, Dom Francisco, melhor dito, Mata Morisca. Foram eles que nos criaram ali, assim, aí na cidade de Luís, na cidade de Santa Pombo, no meu caso, particularmente. E que Deus finalmente possa abençoar a todos, e muito obrigado por escutar-me. Muito obrigado, e que amanhã estarei aqui outra vez, sempre quando Deus o permita. Muito obrigado.